Olá, pessoal. Meu nome é Natália Matheus. Eu sou sócia na Rede Contábil Digital e nós estamos aqui hoje para mais um episódio do Pode Falar Empresário. Oi, gente. Eu sou Juliana Campos, contadora da Rede Contábil Digital. Nós somos apresentadoras do Pode Falar Empresário. E hoje a gente está aqui com duas figuras ilustríssimas, importantes. Um já é um conhecido aqui do nosso podcast, já participou, o William e Leonardo. A gente está aqui hoje para contar um pouquinho da trajetória, da história de vocês e dessa junção agora, né? Dessa nova fase da vida empresarial de vocês. Queria que primeiramente vocês se apresentassem e depois a gente falasse um pouquinho mais. Pode começar, William? Posso. Eu sou o William, eu sou fundador da empresa Mais Verde Paisagismo. A gente está no mercado há 15 anos e aí a gente se uniu junto com a Jardino, com o Léo, para fazer essa fusão das marcas, né? Isso aí. Léo? Sou Leonardo, né? Fundador, né, da empresa Jardino. E agora a gente está, né, unindo forças aí para apresentar algo melhor aí para todo mundo. Muito bacana. O William é nosso cliente já, a gente estava até conversando antes aqui, já há mais de 15 anos, né? 15 anos, né? Nosso escritório vai fazer 16, o William tem 15 anos aí com a gente, então a gente já se conhece há bastante tempo. Tem um podcast do William contando a história dele, mas eu queria que você resumisse um pouquinho e contasse pra gente como foi que você começou nessa área de paisagismo. Então, o paisagismo ele começou desde a minha infância, né? Desde a minha paixão por plantas que começou com a minha avó paterna. E aí esse meu encanto por plantas começou nessa época. Aí depois no ensino médio eu fui estudar no antigo colégio agrícola, que hoje é FRJ, o curso de agropecuária. E aí logo em seguida eu passei no vestibular para fazer um curso de paisagismo a nível superior. Uhum. Que eu fui para o Rio estudar, me formei, e onde eu voltei para trabalhar com paisagismo aqui na nossa região. Isso. E, Léo, como é que você começou nessa área? O que te encantou? Como que foi esse início? Na realidade, eu era de um ramo totalmente diferente, né? Assim, que era, né? Sou formado em engenharia e trabalhava, né, na Volkswagen, né? Caminhões e ônibus. E o intuito, na realidade, estava pesquisando alguma coisa para ter uma segunda renda, né? Porque tem, né? Eu ficava um pouco apreensivo, né, com relação aos altos e baixos aí da indústria automobilística. E isso, assim, deixava, né... será que você vai ser mandando embora alguma hora? Então, ficava com essa pulga atrás da orelha, né? Então, comecei a pesquisar alguma coisa, né, para ter de segunda renda. E daí teve diversas opções. E a que mais, né, eu me identifiquei, né, foi com a parte, né, de paisagismo, né, Você já de jardinagem. gostava disso? Você já te chamava Então, eu atenção? comecei a fazer isso na minha casa mesmo, né? Não tinha muito contato. A minha avó ainda tinha, né, um pouco de contato, né, com planta e tudo, né, pelo pouco assim que eu me lembro, né? Mas não tinha nada assim de contato, né? Foi realmente, né, pesquisando e tudo, né? E apareceu isso, eu me identifiquei e comecei a dentro mesmo, né, da fábrica, né? Assim, enquanto estava, né, ainda trabalhando, eu comecei a montar, né, o plano de negócio, né, e tudo mais, fazer cursos de aperfeiçoamento e teve um processo, né, era PDV que chamava, né, na época, né, que é pedido de demissão voluntária. Né? Sim. Uhum. E que foi, na realidade, o estopim para de fato começar a empresa. Já estava tudo montado, né, e eu fiquei ali pensando naquele processo, né? Também nunca tinha passado por esse processo também dentro da empresa. Uhum. E fiquei ali pensando, né? Falei assim, será que é o momento e tudo? Aquela apreensão, que é um momento muito difícil, né, de decisão. Que já estava trabalhando como engenheiro já há um bom tempo. Abri mão de tudo. Então eu fiquei, né? Foi um momento bem crítico, né? E foi bem diferente porque você tomou um outro caminho, né? Você estruturou a empresa primeiro, assim, desenhou ela no papel antes de realmente começar a empreender. Tava tudo montado na realidade, né? A identidade visual já estava montada, vários processos já estavam montados. É claro que depois, assim, tudo mudou, né? Mas, na prática, assim, né? Porque na prática é totalmente diferente. A teoria é linda, né?
Mas a gente... E foi até nessa época que eu conheci o William, porque eu fiz uma dessas etapas aí, né? Que eu coloquei no planejamento aí, né? Para abrir a empresa. A empresa era conhecer as empresas da região, conhecer empresas também, né? Do Rio, São Paulo. E por que você fez esse trabalho de querer conhecer as empresas da região? Para às vezes, um pouco vivenciar um pouco, né? Um pouco a experiência ali, né, das pessoas, para saber se realmente, né, porque eu ainda tinha dúvida se realmente era aquilo que eu queria, né? Então, assim, vou abandonar algo certo, né? Na realidade, na época nem era abandonar, né? Era iniciar algo, né? Sem, né, poder ter certeza. E você fica muito na dúvida. Em vários momentos você fica na dúvida, né? Então, e me surpreendeu muito nessas visitas, né? Porque as pessoas realmente abriram as portas mesmo. E mostrou mesmo. E mostrou, assim, no detalhe. Foi algo que me impressionou. Que eu acho que, antes de eu vivenciar isso, talvez, acho que eu nem faria algo assim, né? Mas até o William foi um também, que na hora que eu cheguei lá, né? Até eu acho que... O William já estava com quanto tempo de empresa nesse momento? Uns 5 anos. Também estava engateando. Isso aí. Daí, assim, abriu total, assim, até foi nessa época, né, que a gente se conheceu e e a gente manteve essa relação, né, que depois até veio com uma consultoria, né, dele e tudo, né, na época de abrir empresa mesmo. Foi legal porque nesse momento eu quis mostrar pro Léo o que a gente estava fazendo, que estava dando certo e o que também estava dando errado. Que talvez seja o mais importante, né? O que eu quis passar para ele foi o que eu não tive. Eu tive esse pensamento. Talvez se eu tivesse uma empresa que tivesse tido esse cuidado de passar e não ter a ideia só da concorrência, lógico que a concorrência ela é sadia, mas de passar mesmo, foi o que eu passei pro Léo. Léo, acho que nesse caminho você não deve ir, porque você erra por aí. Aqui com o colaborador vai por esse caminho. Aqui eu ainda estou engateando, eu não sei como que é o processo. Até porque a minha formação acadêmica não é em administração, nem na área de empresarial. Eu sou paisagista de formação. Então, muita coisa eu vim aprendendo até com vocês a nível de contabilidade. Faz isso, faz aquilo. A gente não sabe, vamos pesquisar. Então, eu acho que eu abri as cartas mesmo pro Léo e não tive medo. Eu acho que não tem que ter medo de... Quanto mais a gente ensina também, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe de volta também. No entanto que, olha o que gerou isso tudo. Não é? Assim, gerou uma consultoria que a gente fez com ele. Sempre tem alguma coisa boa. Que depois, né, gerou a fusão na empresa. Eu falo o seguinte, assim, os problemas, igual você estava passando e você foi aprendendo com os problemas, eles são necessários mesmo pra gente evoluir. Qualquer empresa, tá? Agora, se você pode aprender com o problema, com as dificuldades, com as dores, que outra pessoa já passou e já superou aquilo, você já diminui ali a correria, né? Já diminui o tempo de aprendizado. Diminui um pouco o caminho, né? Exatamente, já é um atalho, porque aí você está aprendendo com quem já passou por aquilo, já enfrentou a dificuldade e já venceu. Porque vai ter outras, né? A gente sabe que empreender sempre vai ter. E, né, voltando, né, a história, né? Nesse momento a gente fez uma rodada, fiz em várias coisas, até tipo assim, várias ideias que até hoje, né, eu tenho de melhoria e tudo mais, muitas vezes vieram dessas visitas que eu fiz lá no início. Olha só que legal. Que é um café que a gente, né, que na realidade lá em Resende, né, tem integrado com na época com a Jardino, né, e agora, né, com a Mais Verde. Então isso também foi algo que a gente viu lá atrás, né? Lá, né, eu vi lá atrás fazendo as visitas e tudo e achou, né, legal, interessante. Isso aí. E depois, né, eu fiz, né, todo esse processo aí, né, de visita e tudo, né, montando a empresa, deixou tudo certinho, daí veio esse processo, esse PDV, né, que é esse pedido de demissão voluntária, e abriu num dia, no outro dia eu falei com a minha esposa, foi um susto na realidade, né? É sempre assim. Assim, realmente é isso que você quer? Eu falei, tô novo pra caramba, se qualquer coisa depois eu né, se der errado... Começa de novo. Começa de novo e vamos, né? Mas eu acho que vale a pena tentar, porque além, né, assim, do valor que você tem de ser mandado embora, ainda tem todo o benefício, né, que a empresa, né, dá, né, para você se voluntariar a fazer isso.
E foi um processo, esse foi um processo bem, eu acho que bem crítico, assim, que foi decisivo. Esse assim, momento, né? O momento de tomar a decisão mesmo. Isso aí. Mas nunca é fácil, né? Que eu cheguei lá, assim, fui, né? Foi aquele frio na barriga mesmo, né? Até no momento que você fala com o seu gestor mesmo, você fala assim, é isso, tem certeza? Tenho, né? E depois, assim, não teve adesão, né? Também, né? Lembrando, né? Agora você vai lembrando dos detalhes, né? Conforme você vai falando, mas assim, nem teve adesão, né? O PDV, daí depois a empresa foi e aumentou os benefícios. Olha! Entendeu? Daí, assim, daí mais gente, né? Se interessou, daí depois quase porque teve uma seleção, depois que muita gente se interessou, teve uma seleção quase que eu não consegui entrar. Isso então tem quantos anos? Desde que você tomou a decisão de sair e saiu de fato, até hoje tem quantos anos? Acho que tá pra completar aí. Se não completou, tá pra completar 10 anos. Então a gente tá falando aqui de duas empresas, né? Uma de 10 anos e uma de 15 anos, que já superaram há bastante tempo aquela barreira de desistir, de quebrar, né? Porque Brasil a gente sabe que é isso, né? Você abre um negócio, 2 anos, 3 anos, você ainda tá ali meio no teste, né? Uma incubadora ainda, mas vocês já passaram dessa fase. Sim, várias vezes a gente, tipo assim, pelo menos eu, né? Pensei e falei assim, eu acho que eu vou ter que voltar pra indústria de novo. Eu não tinha esse plano B, não. Ou era dar certo ou dar certo. Ou dá certo ou dá certo. Sim, mas assim, é porque eu tenho, né, os altos e baixos mesmo, né? Assim que você vai, né, tem hora que você, tá vendendo bastante, mas tem hora que você já não tá vendendo muito. Então, né, você fica naquela oscilação que eu acho que é o normal, né, das vendas, né? E você tem que, né, saber isso. Depois você começa a entender que, tem mês que realmente é muito ruim, né? Tem mês que, é melhor. Então, você tem que, né, saber, né, lidar com isso, equilibrar isso, e depois que você vai conhecendo isso, né, você vai vendo que o gráfico mesmo, né, vai te mostrando. Isso, mas assim, o fato de vocês já estarem com esse tempo de mercado é porque vocês já passaram por isso e tudo vai vindo em forma de conhecimento. Então, hoje vocês já conseguem medir isso, entender que realmente tem esse sobe e desce, que é normal. Isso, né? Aí. Mas essa consistência vocês só têm porque perseverou, porque seguiu, né? Porque continuou. Foi adquirindo coragem ao longo do caminho. Ontem eu ouvi essa frase numa série que eu tava vendo. Ninguém nasce com coragem. E o empresário também não nasce com coragem. Ele vai adquirindo a coragem ali no meio do caminho, né? Isso porque é dia após dia, né? Dia após dia. Ô, gente, mas olha só. Então, vocês criaram 2 empresas, né? A Mais Verde Paisagismo, 15 anos. A Giardino, 10 anos. Uma em Volta Redonda, uma em Resende. E aí, de repente, vocês resolveram do nada, assim, um dia vocês acordaram e falaram, vamos juntar essas 2 empresas? Acredito que não, né? Foi um processo bem longo. Pois é, queria que vocês contassem um pouco, então, de como vocês chegaram nessa decisão. Pode começar. Assim, isso tudo começou lá atrás, né? Assim, no meio do caminho, né? Assim, eu né, fundei a empresa, né? E depois, né, eu chamei até um outro sócio que não tá aqui, né? Que é o William também. Hoje você tem esse sócio ainda. Nós temos. Né? Agora faz parte. Agora. São antes a Giardino, né, assim, iniciou, né, comigo, né, nem tinha loja ainda, era só prestação de serviço. E depois, né, quando teve, né, essa ideia aí, acho que de montar, né, a loja física mesmo. Eu chamei esse amigo meu, o outro William, né, para fazer parte dessa empresa, né, e ajudar nesse crescimento. Acho que já tinha quase 1 ano, ou próximo de 1 ano aí, né, da empresa. Daí chamei ele, formou comigo na engenharia. Daí ele trabalhava na Peugeot na época, né? Daí chamei, ele topou, né? Ele pediu conta, né, da empresa, né? E saiu. E a gente fez começou, o mesmo processo que você também, ele, né? Fez esse mesmo processo e a gente começou a tentar procurar onde encontrar, né? Onde, tipo assim, aonde montar a loja, né? E daí a gente escolheu, né, o bairro, né, Ipiranga, né, que é onde a gente tá hoje, né, que estava, né, iniciando aí o crescimento, né, do bairro, né. Hoje tá realmente, né, você vê que o crescimento tá bem acelerado do bairro,
Mas, né, tipo assim, antes estava... Hoje tem uma carreira aí, acho que de uns 10 prédios aí, um shopping vindo, né? Então, assim, é um bairro que está crescendo bastante, muitas lojas. Mas eu acho que na época a gente só via, porque, tipo assim, tinha o Alphaville, né? Que, né, que já estava lá, né? Bem do lado, né? Que é nesse bairro, né? E é bem do lado da loja. E... era o que tinha, né? Mas, tipo, tinha o Alphaville, a gente, né, tinha a previsão dos prédios. Vocês focaram a loja ali estrategicamente pensando no Alphaville? Pensando na realidade que era um bairro que estava em pleno desenvolvimento e a gente, né, enxergava que era, né, assim, era onde ia crescer, né? Tinha a gente, por enquanto, né, tinha só o Alphaville, mas agora tem outros condomínios, né, também do lado. E tinha vários outros pontos da cidade, mas ali a gente falou assim, pô, eu acho que é ali que deveria ser, né, deveria ser a empresa, onde né? tem De início, né? Potencial. De início era um pouco, né, porque assim, não tinha, acho que só tinha, se eu não me engano, a gente foi o segundo comércio do bairro. E agora, né? Já tem bastante, né? Bastante comércio. A gente mesmo, né, fez, né, um outro empreendimento lá também, mas que é um condomínio, né, de lojas lá. Mas quando a gente foi, se eu não me engano, só tinha uma padaria, né, que era, né, a padaria do Elton lá, que é a padaria Ipiranga. E a gente foi o segundo comércio, se eu não me engano. E depois você começou... trouxe ele e foi crescendo. Isso aí, a gente trouxe ele, veio, né? Daí foi quando também, né, a gente... se eu não me engano, não sei se foi antes da loja ou no nascimento da loja, né, que a gente fechou, né? A gente fechou uma consultoria. Foi quando né? você foi dar consultoria para eles. A gente nunca deixou de se conversar, né? Acho que essa consultoria sempre existiu. Mas a gente formalizou quando eles foram abrir a loja física. Sim. Até na parte de arrumação de loja, organização de loja, isso tudo eu fui passando para eles. E aí essa consultoria se firmou, o que, uns 2 anos, Léo? Por aí. E aí eu ainda fazia os projetos de paisagismo e eles apresentavam. Isso aí. Então você assinava os projetos. Eu assinava. Que a gente não tinha, né? Assim, a experiência que a gente tinha era voltada para a indústria automobilística, né? Então, assim, totalmente diferente. Assim, totalmente, né, diferente, né? Você sai do ramo de engenharia, migrar para uma área nova. Então, a gente não tinha, mesmo tendo feito vários cursos de aperfeiçoamento, né, vários, né, cursos técnicos aí, né, tanto na área de paisagismo quanto na área de jardinagem, era algo que assim, que a gente não tinha domínio, né, na época, né? Então, aí entrou o papel dele para ajudar vocês. Foi a hora que a gente falou assim, pô, vamos falar com o Ilha, ver se ele, né, topa essa consultoria. E assim, eu sempre vinha trabalhando em Resende. Eu tinha Mais Verde, ainda não tinha Mais Verde em Barra Mansa, tinha em Volta Redonda e a gente já executava projetos em Resende. E essa demanda de deslocamento, ir com equipe, ficar alocado lá para poder executar e voltar, isso tudo é muito desgaste. E aí eu sempre tive na mente, mesmo prestando consultoria para o Léo, de abrir uma filial no futuro da Mais Verde em Resende. Então, e aí, baseado no que o William falou, né, tinha ideia, então, de passar a ter uma loja lá em Resende, até por conta dessa questão de logística, mas aí nesse período você estava, então, prestando a consultoria para o Léo ainda. Já estava prestando a consultoria, né, pra gente, e nesse meio tempo aí, a gente foi quando surgiu a primeira, né, conversa da fusão, né? Daí a gente, né, trouxe, né, esse assunto aí pra mesa, né, eu e meu sócio lá, né, a gente conversou com ele e falou assim, pô, o que você acha de fazer uma fusão, né, da Jardino com a Mais Verde? E começamos assim, de início a gente, né, gostou da ideia, mas vamos conversando, né, e começamos a ver na realidade do detalhe, né? Fizemos lá, ele fez, né, várias análises, né, da parte dele, era com relação ao custo, né, aqui a gente fez também, né, várias análises com relação ao custo, para saber também, né, como que seria, né, essa junção, né, pensando no custo, mas assim, o que, a meu ver, o que realmente, né, esbarrava era que no final ninguém queria abrir mão do nome da empresa. A marca. Da marca. Inclusive a gente está aqui, ó, na paleta da marca. Essa parte é difícil, porque a gente acaba tendo um carinho pela marca, né? Então, tipo assim, a gente criou a marca desde o início, ele, né, também, né? E olha que estrategicamente pensando, tem muitas outras coisas mais complexas para se pensar. Muito mais. Né? E a gente estava pegado na marca. E mais estava pegado na marca. Isso aí. Mas realmente foi um ponto assim que
na época ninguém quis abrir mão mesmo. Falei assim, não, eu acho que tem que ser Jardino e ele acha que tem que ser mais verde. Mais verde. Ficou nessa, né? E realmente, na primeira conversa, parou ali, a gente continuou, né, com a consultoria. A gente né, não teve sucesso na primeira. Aí meio que esfriou, a gente continuou conversando. Isso aí. E aí, nesse momento, a gente teve essa interrupção da consultoria para eles. Eles conseguiram se estabilizar, achar um profissional para trabalhar lá com eles, porque tinha hora que eu precisava criar 2 projetos, porque o cliente chamava Jardino e chamava Mais Verde. Isso aí. Aí, o mesmo cliente, eu tinha que criar projetos diferentes para não esbarrar na hora. E aí é difícil, porque é todo um contexto para se criar um projeto. Aí acabou que a Jardino conseguiu um profissional, eles continuaram trabalhando, mas a conversa nunca acabou. E aí, Léo, tá com alguma dúvida? Como que faz? Ô, Léo, como que você resolve isso? Perguntava, a gente sempre teve essa conversa. Essa troca, né? Isso aí, criou um vínculo ali de amizade, né? Que a gente, né, sempre tinha essa aí não troca. Precisava de mercadoria quando um ia viajar, trazia pro outro, cedia mercadoria quando precisava. Tinha uma parceria mesmo, Tinha uma parceria, não era oficializada. Mas assim, é porque eu vejo que tudo tem sua hora certa, sabe? A gente vai se preparando para aquele momento. Então, na verdade, não é porque não tinha que acontecer, porque vocês estavam se preparando para chegar nessa decisão e fazer da melhor forma possível. No momento certo. Isso aí. Porque, assim, eu sempre falo, né? Sociedade é igual a um casamento. Então, acho que vocês ficaram bastante tempo nesse período de namoro até realmente tomar a decisão final. E como foi? Quando foi que vocês chegaram a essa conclusão? E como foi realmente decidir essa questão de abrir mão da marca? Quem foi que abriu mão da marca? Conta pra gente. Na verdade, assim, eu no final do ano passado, meados de outubro, eu em Resende já estava começando a ver espaço para poder levar Mais Verde para lá. Eu não tinha condição de levar Mais Verde para lá, não tinha reserva para abrir uma nova empresa. Mas o empresário vê cada ponto alugando, a cabeça já voa, né? E aí eu vendo espaço, aí um dia eu liguei pro Léo, falei, Léo, tô vendo um espaço aí, você acha que vale a pena o valor de aluguel, não sei o quê. Tô querendo ser seu concorrente. Aí eu peguei e fiz a proposta pra ele, que tá, você não me aluga a loja pra ser uma Mais Verde, não, eu queria alugar Jardino, como ele já tinha feito esse complexo de lojas, eu queria alugar o espaço dele, onde era a Jardino, pra ser a Mais Verde. Aí ele, mas como assim? Não tô entendendo. Ele sempre vai jogando as coisas no ar. Ele vai sondando, ele sonda muito. Como assim? Não tô entendendo. Aí começamos essa conversa de ser uma Mais Verde lá em Resende. Sim. Assim, mas na realidade, né, assim, antes, né, de ter essa conversa que de fato a gente, né, chegou, né, a fazer a fusão, né, a gente teve outra conversa ainda, né? Assim, teve uma anterior que a gente tentou de novo, mas esbarrava na questão da marca. Né? Daí, assim, esbarrava na questão que a gente sempre quis. Eu e meu sócio, a gente falou assim, cara, eu acho que assim, vai ser muito, muito legal unir, né, fazer essa fusão, né? Porque eu acho que vai unindo, né, assim, tanto, né, a experiência que o William tem, né, com o que a gente, né, tem, acho que ia ser algo que a gente sempre enxergou que ia ter, ia acelerar esse crescimento. Então a gente sempre ficava nesse ponto, né? Tipo assim, às vezes o William, né, falava comigo, né, falava assim, pô, acho que eu vou abrir aí. Eu falei assim, ó, cara, é um jogo de War, né? Você abriu aqui, eu vou abrir aí. Entendeu? Ficava, né? Ficava no meio, não lembrava. Ficava, né? Ficava nessa, né, nesse ponto, né? Tipo assim, porque, mas assim, a gente sempre, menos eu, né, e o meu sócio, a gente sempre, né, tipo assim, trazia esse ponto, porque a gente enxergava que era legal. E o William falou um ponto, né, que era a questão também do nascimento desse complexo, né, porque eu acho que depois que parou com a consultoria, né, a gente, né, contratou várias pessoas, a empresa dele foi crescendo bastante, a nossa também foi crescendo bastante, e a gente tinha um time de paisagismo, né, que tinha um paisagista lá, né, tinha time de execução, tinha time de loja, estava bem, né, bem distribuído, mas nesse meio termo, né, surgiu uma possibilidade, né, que a gente enxergou, que a gente mudou o nosso espaço, né, por um espaço maior, que até na frente onde era antes, né, que antes a gente ficava, né, ali em Resende, não sei se vocês conhecem, né, onde é a Selecta, onde é a drogaria ali do bairro Ipiranga mesmo, né, ali era onde a gente iniciou,
né? Onde foi a primeira loja. Né? Depois, na frente mesmo desse espaço, tinha uma área muito, né, grande, que era na terra mesmo, né? Era um terreno baldio, com um cercado com arame farpado, que a gente falou assim, a gente tem que mudar para lá para aumentar, né? Aumentar a Jardino. Né? E foi, mas só que era um espaço muito maior, né? Era muito grande. Então, assim, dava mais de 3 vezes o espaço da loja anterior. Então, assim, foi na época, né, a gente falou assim, pô, a gente não conseguiu nem deixar a loja bonita, né? Porque era um espaço muito grande, Muito começou grande. a colocar planta, e vinha caminhão e parecia que não tinha dava nada. Vazão de loja cheia. entendeu? Parecia que não tinha nada. Só que quando a gente na realidade, né, eu e meu sócio, a gente fez mudou, né, assim, tomou essa decisão, né, começou a aparecer uma demanda muito grande de pessoas querendo colocar o espaço dela lá, entendeu? No espaço que vocês No tinham, espaço que a gente fez que a gente alugou. de outros né? negócios diferentes. De outros negócios diferentes. Só que foi um volume muito grande, porque lá realmente, assim, lá era um bairro comercial, era um bairro residencial, né? Então, só tem a área que é a área comercial do Alphaville. O resto, a grande maioria é tudo... Fora dali, longe. É tudo residência, entendeu? Então, assim, algumas já estão até, né, várias, né, já estão migrando, que eu acho que é o processo natural, né? Saindo de residência e indo para comércio. Né? Mas nesse momento começou a ter uma procura muito grande de gente querendo colocar o espaço lá. Então, toda semana tinha um monte de gente procurando a gente, diferente. Né? E foi quando surgiu a ideia da gente fazer, né, tipo assim, esse condomínio de lojas, né? E começamos a criar, né? Que é o Bosque, né? Bosque do Ipiranga. Né? Então a gente fez, né, ali, né, um condomínio onde né, Copacabana, Cabron, Meat House, o Milano, que é a pizzaria, né, tem um espaço, né, também kids, uma comida japonesa. Legal. Então, assim, fez, né, esse condomínio de lojas e a gente foi, na realidade, diminuindo a Jardino, né, que a Jardino era o todo, né, a gente foi diminuindo a Jardino e também, né, tem agora, né, a última, né, que a gente abriu que foi o que eu comentei, que é a padaria, né, o café, né, que é o Guadalupe, integrado ali com a floricultura, né, com a Jardino, na época. E nesse processo, a gente acabou até deixando um pouco a Jardino de lado, focando nas lojas, né? Quase, assim, a gente não fechou porque realmente a gente não queria, né? Não queria fechar, né, a Jardino, mas chegou, assim, a ficar ali com um funcionário só para não fechar e ficar nesse processo. Daí, logo depois, a gente começou a reestruturação, né, da Jardino, né? Começamos a contratar de novo, a mudar toda a estrutura, né? Tipo assim, colocamos, né? Fechamos já com vidro, Daí começamos a melhorar mesmo, né? E foi nesse a estrutura. momento que o William chegou. E nesse momento, né, a gente, né? O William, né, veio com esse ponto novamente, a gente voltou a conversar, só que daí, tipo assim, né, conversando com o meu sócio, a gente falou assim, pô, cara, assim, a gente vai cair de novo no ponto aonde a gente sempre para, né? Essa é a conversa interna deles, eu nem tô sabendo. A gente vai cair de novo e a gente tem que tomar uma decisão, cara. E assim aí, como que a gente começou, foi essa decisão? Como é que vocês chegaram nesse acordo? Na verdade, eu falei que queria levar mais verde pra lá e eu nem sabia que ele teve essa conversa com o William, tá vendo? Com outro William. Mas eu acho que eles cederam com uma maior facilidade. Entendi. Vocês resolveram, vocês E aí, decidiram abrir mão. E aí, pelo fato de a gente já ter uma filial também em Barra Mansa, e aí teria mais uma loja em Resende, ia somar mais forças. Sim. Hoje a gente é a maior empresa que tem três unidades, não tem uma empresa de paisagismo Com 3 unidades. com 3 unidades. Então, hoje, vocês efetivamente são um grupo da Mais Verde Paisagismo, Isso aí. que Sim. tem uma loja em Resende, uma loja em Barra Mansa e uma loja em Volta Redonda. E já Isso aí. estamos pensando em outra. Meu Deus, Angra dos Reis, Três Rios, pra onde vai isso aí. mais? Por aí. É isso aí. Mas que legal, gente. Olha, primeiramente, parabéns pela... Eu acho até que, assim, a disponibilidade de vocês abrirem mão, né, de estarem sozinhos e terem a coragem de agora empreender juntos. Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que se juntar, cada um tem uma história.
cada um teve o seu próprio desenvolvimento, né? A sua própria forma de crescer, e agora vocês vão se juntar e vai ser uma nova fase, com certeza vai ser uma fase de muito sucesso, porque vocês já têm uma bagagem, né? Mas queria parabenizar a mesma coragem de vocês e perguntar para vocês o que vocês têm em mente agora pensando no futuro, porque com certeza vocês devem agora, né, tá se sentando para pensar na próxima etapa. Bom, agora a gente se juntou. O que a gente vai fazer daqui para frente? O que tem em mente agora? A gente já tem feito essas reuniões muito de melhoria e para trazer um paisagismo diferenciado para nossa região. Não só paisagismo a nível de jardins, mas mercadoria, novidades, para que seja mesmo uma loja diferenciada em um padrão de uma loja de capital. A gente faz muita reunião a nível de... O Léo vem muito dessa parte de organização, de processo, do estudo de trazer coisas novas para implantar. Uhum. Então eu acho que essa junção, eu venho com a parte de paisagismo, ele com essa parte de processo, acho que tem tudo para dar certo. Cada um tem sua expertise, né? Tem. Esse é um ponto legal de você tocar, porque assim, quando a gente fala de empreender e de ter sócios, a gente sabe que ideal é realmente isso, cada um trazer a sua habilidade para o negócio, né? O que tem de melhor para dentro do negócio. E é até legal porque um dos trabalhos que a gente desenvolve, não sei se vocês conhecem, um dos trabalhos que a gente faz lá na contabilidade é o acordo de sócios, que não é apenas ali o contrato social que vocês têm, tá? É um acordo onde realmente você coloca todas as regras da sociedade, né? E ele tem validade jurídica, né? Inclusive é feito junto com o advogado, porque ali você vai falar, olha... o William tem a responsabilidade tal, o Leonardo tem a responsabilidade Y, e a gente vai separando. E ali também a gente coloca como que vai ser a remuneração, como é que vai ser a lucratividade, como que isso vai ser distribuído, como é que vai ser o reinvestimento. E por que eu estou falando isso? Porque é legal vocês entenderem qual é o diferencial de cada um para dentro da empresa. Com certeza. E assim vocês conseguirem cada um ter a sua função e o seu direcionamento para fazer a empresa crescer. Então, pelo visto, vocês já conseguem separar isso hoje, né? Sim, vocês já sim. conseguem identificar. Porque eu acho que quando a gente começou a conversa, né, lá da fusão, né, a gente falou assim, pô, William, eu acho que a ideia, pelo menos para mim, seria a gente realmente unir forças. Então, vamos supor, pô, você já está com loja em Volta Redonda e Barra Mansa, né? Agora a gente vai, né, vai ter a Mais Verde com essa fusão em Resende. Então a gente tem que ter um centro de projeto, entendeu? Tem que ter, a gente, né, trabalhou muito nessa questão da logística de distribuição, né, para realmente ter produtos novos toda semana na loja. Então a gente começou... Isso é bem difícil, né? Isso é bem difícil, mas só que quando a gente agora, como a gente tem 3 lojas agora, então começa a facilitar, né? O poder facilitar de compra esse poder de compra, facilitar esse até mesmo, né, de divisão mesmo, porque hoje a gente consegue dividir tudo por 3, né? Tipo assim, a gente, né, cada um assim, mesmo, né, sendo uma marca só, né? Cada um tem a sua individualidade, cada um tem, né, tem as suas contas, cada um, é tudo bem dividido, né? E bem organizado. E bem organizado. Então, tipo assim, mas esses pontos a gente faz a divisão, entendeu? Então, vamos supor, vai viajar para os 3, né? O fornecedor vai trazer para os 3. Então, assim, isso tudo era algo que, assim, a gente precisa, né? A gente precisa fazer isso, e começamos um trabalho também bastante forte de realmente diferenciar os produtos, né? Então, você chega lá, você vai ter produtos que você não encontra em outras lojas. Então, esse é o ponto da gente tentar realmente, né, se diferenciar. É um trabalho que a gente vem fazendo, né? A gente já tem um pouco isso, né? Mas o planejamento é ter mais ainda, né? A gente já tinha já era diferente a Mais Verde na parte de organização e exposição dos produtos, que a gente e de visual muito mesmo, você olha para a parte externa da loja. A composição e a exposição desses produtos é de forma diferente. A nossa ideia, quando a gente monta uma vitrine da loja e a gente vai replicando em todas as 3, para que tenha essa comunicação visual mesmo, é que o cliente ele possa visualizar aquilo ali montado e já querer levar aquele conjunto ali para casa dele. Já imagina ali, olha e já imagina aquilo dentro da casa dele. Dentro da casa dele. Sim. Então não é uma loja que é só para ficar as plantas, por exemplo, enfileiradinhas e eu tenho aquela planta para vender. É como que aquela planta montada vai ornar dentro da casa do ambiente.
Então a gente monta uma vitrine já dessa forma. Sim. E isso é um diferencial. Com certeza. O cliente consegue visualizar ali e já levar pro ambiente dele. E o conceito tá, assim, o conceito, né, tipo assim, dos jardins também tá muito ligado, né, à organização da loja. Então, tipo assim, você vê que aquele, tipo assim, pô, essa parte da loja tá com um conceito mais tropical, né? Aquela parte da loja tá com um conceito mais clássico. Então, isso tudo é algo bem pensado. É né? intencional. Tipo assim, é intencional para realmente, quando a gente estiver apresentando um projeto paisagístico, a gente conseguir mostrar para o cliente, assim, pô, olha só, isso aqui é o que a gente tá querendo representar na sua casa, né? Então, tipo assim, não adianta a gente mudar, assim, a gente confrontar os conceitos, né? Que é algo que muitas vezes a gente vê, chega um cliente lá, né, igual chegou, né, de alguns, né, estabelecimentos lá comerciais, né, e até residência, assim, pô, eu não sei, eu olho pra minha residência e parece que nada tá combinando, mas na realidade é porque tem a junção de conceitos que são, né, que são devem ser, né. E aí é legal você tocar nesse ponto, porque assim, há uns anos atrás, eu vi uma pesquisa do Sebrae que ela falava das tendências do futuro. Agora vamos falar um pouquinho de mercado, tá, de vocês. Ela falava das tendências de investimento para o futuro. E uma das tendências era as empresas que criassem áreas, né, condomínios, pousadas, coisas na mata, na natureza e totalmente desconectada da internet, porque a gente, no futuro, vai precisar cada vez mais estar desconectado. E, assim, isso foi há 5 ou 6 anos atrás, e hoje em dia a gente já vê que a gente está precisando mesmo, Sim. né? Vocês acham que no mercado de vocês, essa área de conexão com a planta, isso está modificando? As pessoas estão querendo trazer isso para mais perto? Isso chega a dar um aconchego maior para dentro de casa? Como que vocês estão vendo isso com relação ao mercado? Tem uma mudança acontecendo? Eu senti isso mais no início na pandemia. Eu acho que pelo fato das pessoas estarem mais em casa, a necessidade de ter planta e ter o que fazer para passar o tempo foi muito nítida. Mais ligado ao tempo, e não tanto essa questão do aconchego. Eu né? acho que também, Ju, porque eu acho que muitos clientes reclamaram de ficar no apartamento, por exemplo, de 2 cômodos, e aí não ter uma planta, não ter um verde. Eu acho que começou, o despertar foi por aí. A necessidade do contato com a natureza de alguma forma, já que você não poderia estar na rua, pelo menos que você trouxesse isso para dentro de casa. Eu acho que começou aí. Eu acho que vem crescendo muito. E aí tá seguindo, tá expandindo. Seguindo, A gente agora fez um projeto de uma fazenda, né? Pô, ficou muito bacana, entendeu? Assim, nossa, ficou muito legal. E aí teve tudo isso, né? Teve essa junção toda, né? E aí nessa concepção do projeto, a gente fez a proposta para que o usuário caminhasse mesmo dentro da mata. Então tinha caminhos para que ele pudesse circular dentro da mata. Em algumas culturas até tem o banho de mata, né? Para quem acredita o quanto que isso faz... gente, é energia, né? É energia. energia. O pé na grama, como que isso neutraliza e muda a energia do corpo. E a gente também fez outro projeto que, assim, bem ligado a isso, né? Como que chama ali em Barra Mansa? Não é o Sebrae, não, é que a gente fez. O Sesc. O Sesc. A gente fez um projeto no Sesc também, de um jardim sensorial também, que foi, né, bem bacana, entendeu? Então vocês estão no mercado em expansão mesmo, que vocês veem que tá crescendo. Tá crescendo. E aí, assim, o foco mesmo do nosso podcast, a gente fala, no nome dele é Pode Falar Empresário, a gente fala muito diretamente com quem já empreende ou com quem está querendo empreender. E vocês já se mostraram pessoas solícitas a abrir portas para quem está começando, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, diretamente voltado a quem quer empreender nessa área. Com toda a expertise que vocês têm aí, de 15 anos de mercado, e agora com 3 lojas, com uma equipe grande, que a gente sabe que é um desafio, né? O que vocês diriam para quem está começando hoje? Que está em casa e pensando assim, igual vocês pensaram de, eu queria investir nessa área de paisagismo e jardinagem. Eu acho que o primeiro ponto é não desistir, ter força de vontade e buscar aquilo que o Léo fez, que foi buscar conhecimento. Então, eu também bati na porta de quem já estava no mercado há mais tempo. Uns fecham as portas, outros não, como a gente abriu. E acho que não é desistir e buscar esse conhecimento para começar a progredir. Acho que não pode ter esse desânimo e desistir na primeira porta que fecha. Lógico que vários momentos, a gente falou antes, dá essa vontade mesmo,
Até hoje, tem Dá. vontade de ir embora pra Maromba, não, a gente fica. Tem dia que estressa, vamos deixar isso tudo aqui, vamos vender Bora. pulseirinha lá em Maromba. Vamos ver da nossa arte. Vamos ver da nossa arte. É. Mas é isso. E é um dia de cada vez, aquilo que a gente comentou. É respirar, vencer o desafio, o problema e resolver. Partir pro próximo. Partir pro próximo. Legal. Não, e você, realmente, Léo? eu acho que o ponto de ganhar conhecimento é algo que é necessário mesmo, né? Você tentar, né, igual na época, né, buscar a experiência de outras pessoas, né, para realmente, às vezes, você conseguir vivenciar isso antes, é muito importante, porque, antes, né, de fazer, até a gente fui na prática mesmo, ele abriu as portas, eu fui lá ver como que era na prática as atividades, antes, né, quando eu ainda estava, né, na fábrica, né, então... Isso eu acho que é bastante importante, né? Antes, quando eu estava na fábrica também, a gente tinha um círculo ali de amizade de várias pessoas que queriam empreender, né? E todo mundo buscando aquilo. Só que o grande ponto é você também sair, né? Conseguir pular essa barreira. Porque às vezes a gente fica querendo realmente, né? Vou buscar conhecimento, vou buscar o conhecimento, mas só que também tem aquele ponto de você, cara, agora tem que ter a ação. Tem que virar entendeu? a chave. Porque quando você vira a chave, você vai ver que muitas das coisas que você planejou, daí você vai começar a ver que é diferente. Você vai, na prática, você vai aprender realmente a errar bastante. A gente errou muito. E vai continuar né? errando. E daí você tem que aprender com os erros, né? E você levar aquilo, né, é o que proporciona uma melhoria, crescimento, né? Os erros vão proporcionando o nosso Isso crescimento. Isso aí. E cada vez são erros mais difíceis, né? De serem resolvidos. É como se fosse um jogo mesmo, né? Você vai mudando passando de fase. Vai Exatamente. ficando mais difícil. Isso aí. Agora, olha só. Se a gente tivesse... Vamos tratar agora... A gente falou de mercado, contou a história de vocês, falamos da junção. Agora vamos falar da venda, né? Vamos fazer um pitch de venda, só que com coração, tá? Se vocês tivessem que falar para alguém que quer comprar o serviço de vocês ou o produto de vocês, queria que cada um de vocês dissesse por que a pessoa deveria comprar de vocês. Agora, da Mais Verde Paisagismo. William, queria que você colocasse seu coração para dizer para o seu público por que a pessoa deveria comprar de você o que você vende. Eu acho que quando eu estou fazendo a criação ali do projeto paisagístico, que é um projeto exclusivo para aquele cliente, eu estou focando em tudo que as plantas e a natureza pode proporcionar de melhor para aquele cliente. Nada é o por acaso. Eu não estou especificando uma vegetação ali só por especificar. As plantas não são especificadas ali aleatórias. Tudo tem um porquê, ou pela cor, ou porque aquele cheiro vai transmitir uma sensação diferente para o cliente, ou na hora que ele estiver passando ou irrigando o jardim, que ele for ver a brotação de uma flor, ele vai estar lembrando, o William especificou essa espécie. Então tudo é muito minucioso e com muita cautela e cuidado. Eu não faço a especificação por especificar. E quando eu estou criando esse projeto, eu estou embutindo amor naquilo ali mesmo. Então não é fazer por fazer, é porque eu tenho paixão e amor pelos projetos que eu estou criando. Vocês fazem um briefing antes com o cliente para entender as necessidades dele, o que ele espera? Casa muito com aquela questão da arquitetura, da neuroarquitetura. Sim, neuroarquitetura. Antes de passar a vez para você, a gente teve uma convidada aqui no nosso podcast, não sei se nesse momento que a gente está publicando de vocês, o dela já passou, ainda não, mas ela é arquiteta e ela está trazendo agora um conceito de neuroarquitetura, que é justamente essa questão de hoje em dia de você entender um pouco mais o perfil da pessoa para ver se aquilo se adequa a ela. Porque às vezes uma planta, por exemplo, que você acha que tem a ver comigo, pode não ter nada a ver com a Natália. Então, vocês têm esse trabalho também, essa busca? Antes de fazer essa criação do projeto, eu mesmo faço uma visita em cada cliente, a gente marca uma visita para eu poder fazer esse briefing e conversar com o cliente. E aí, nessa conversa, eu vou sondando o cliente sem ele perceber que eu estou sondando. Uhum. Eu vou perguntando se ele tem filho, e aí numa conversa descontraída, tem filho? A senhora gosta de cor? Não gosta? Que cor que vai ser a sua residência? Tem animal? Não tem? Tem cachorro? Tem algum outro tipo de animal? A senhora gosta de planta com flor? Prefere folhagem? Vai ter manutenção esse jardim? Vai ser um jardim que vocês quase não ficam em casa? Então, a partir dessa conversa que aí a gente vai tendo lá na hora, bem descontraída mesmo,
O cliente nem percebe que eu estou sondando, mas na verdade é proposital para eu poder desenvolver esse projeto de paisagista e para que eu seja mais assertivo na hora de propor e criar um projeto de paisagista exclusivo e de acordo com o perfil daquele cliente. Muito bom. Porque não adianta eu fazer uma proposta para você, Natália, de um jardim com flor, se você não gosta de flor, você quer folhagem. Então, por isso que precisa ter essa conversa antes. Legal. E aí, até a nível de a parte religiosa, eu costumo sondar os clientes. Porque planta direciona muito, porque é energia também. Então, aí, eu vou sondando com relação à religião, o que o cliente frequenta, o que não frequenta, se eu posso propor, se eu não posso propor. Então, é bem com detalhe mesmo, é bem na base do detalhe, bem personalizado. Bem personalizado, bacana. E você, Léo, o que você diria hoje para alguém que quer comprar o produto, o serviço de vocês? Por que a pessoa deveria comprar de vocês? Eu acho que essa questão da exclusividade, eu acho que é algo que realmente a gente faz de tudo, né, para trazer isso para dentro do projeto, para dentro, né, da loja, para ser algo exclusivo e realmente bem pensado, né, para cada cliente. E outro ponto que a gente frisa bastante, né, na questão, né, principalmente da loja, é trabalhar com a verdade, entendeu? Porque esse ponto a gente enxerga que, assim, que é muito crítico e a gente vê bastante gente não fazendo isso, porque chega, né, cliente lá na loja e fala assim, pô, essa planta aqui me fizeram a proposta falando que era para sol. Mas não é uma planta para sol, entendeu? Porque o cliente ele chega com muita... ele já pesquisou antes, né, na Hoje internet. Hoje em dia é mais fácil, né, de isso pesquisar. Aí. Então, ele chega lá e fala assim, pô, eu quero essa planta aqui, queria muito colocar essa planta aqui na minha sala, entendeu? Então, a gente frisa muito nos treinamentos e tudo, para falar assim, se ela, mesmo ela querendo, você vê que ela quer essa planta, porque isso é muito fácil, a gente chegar e falar assim, não, realmente, vai lá, né, compra e tudo mais. É um lead quente que a gente chama, né? Porque entendeu? Já tá ali, pronto, entendeu? É só, na realidade, é só passar o valor, trabalhar o valor e a gente já efetua a venda. Mas só que, tipo assim, se é uma planta que não dá para ficar naquele ambiente, a gente precisa realmente, sabe, orientar, sabe, os clientes da melhor forma possível. Então, a gente chega lá, orienta, fala assim, não, essa planta aqui, ela não pode, ela precisa de sol. Então, se você deixar ela dentro da sua sala, né, ela é uma planta muito resistente, vai ficar vários meses na sua sala, mas uma hora só que ela vai começar, né, a perder folhagem, você vai ver que ela vai daqui uns meses, e como muitas das plantas às vezes é um período longo, os clientes às vezes nem percebem que na realidade foi uma indicação errada que foi feito. Entendeu? Então, a gente frisa muito isso, né, É uma questão de ética também, com certeza, né, profissional. Com certeza, mas só que é algo falar que... a verdade. Só que é algo que, tipo assim, se você não orientar bem, é algo que é muito fácil das pessoas não fazerem, já vender, entendeu? Então, a gente faz esse trabalho, assim, muito forte para que foque em realmente ser realista na venda para ajudar o máximo possível, né, o cliente. Acho que até no próprio projeto tem cliente que chega com uma demanda de que quer colocar uma planta que é um estilo de jardim mais clássico. Só que a fachada da casa dele é toda modernista, é toda... Ele não vai ornar. Não orna. E aí eu costumo dizer para o cliente que não é o conceito para se fazer. Tem outras formas de valorizar a fachada de acordo com o conceito. Até para não misturar as plantas, porque senão fica... Uma planta tem uma exigência, a planta mais clássica tem outra. Essa planta precisa de poda, a outra planta precisa de outro tipo de poda. E aí vira uma confusão de espécie, e aí essa parte que o Léo tá frisando da verdade, eu sinalizo isso muito bem pro cliente. Aí chega um momento que o cliente fala, William, faz então e depois me apresenta. Acho que é melhor do que eu vir com essa demanda Eu acho legal o que vocês estão falando, porque assim, a gente vê que hoje em dia no mercado, em todas as áreas, olha que a nossa área é muito diferente do que vocês fazem. Mas em todas as áreas está prevalecendo quem faz as coisas realmente com verdade e com o coração. Né? Então, eu acho que casa muito com o que a gente faz na Rede Contábil, porque a gente sempre fala isso, a gente não quer levar uma contabilidade tradicional. O serviço tradicional, em qualquer área, tem um monte, tem vários. Isso aí. Né? Tem vários mecânicos, tem vários médicos, tem vários paisagistas, tem vários contadores.
mas o fazer com o coração, que é você, de fato, levar o melhor para a pessoa, que é o que você falou muito bem, que é o trabalho que a gente desenvolve, né? Que é realmente olhar para o cliente e pensar, poxa, ele pode ser um empresário melhor, a gente pode ajudar ele a se tornar um empresário melhor. E fazer isso com verdade, sabe? Falando para a pessoa a verdade para que ela saia dali satisfeita, ou por mais que ela saia insatisfeita, ela sabe que você passou para ela o que de fato é o que tem que ser feito, ou, né? Você não mentiu para ela. Ela pode não ter ficado feliz com a sua resposta, mas você não mentiu para ela. Sim. Então casa muito isso que vocês estão falando com o trabalho que a gente faz também, e que eu acho que é o perfil que o mercado, e a gente falando aqui com os empresários, é o perfil que quem quer empreender precisa pensar, sabe? Independente do que você faça. Eu acho que isso eu aprendi com meu pai lá atrás, porque ele falava, Juliana, não importa se você vai limpar a rua, faz o seu melhor. Limpa a rua da melhor forma possível, que fique perfeito. Sim. Perfeito no modo de dizer, a gente sabe que não existe perfeição, mas perfeito você entregando o seu melhor. Então eu queria que, assim, pra gente finalizar, a gente finalizar pensando no que a gente deixa, mais uma vez, para quem está empreendendo. Agora vamos falar um pouco para quem já está empreendendo e está passando por todas essas dificuldades, com essa relação de amor e verdade, né? E fidelidade com o que propõe. O que vocês deixam de mensagem? O que eu acho, né, assim, é algo que a gente vê nos exemplos mesmos que a gente tem no dia a dia da venda, né? Porque igual uma simples venda, né, que às vezes o cliente chega lá, né, fala assim, pô, eu quero uma grama, aparece muito pra gente lá, né? Pô, eu quero uma grama, né? Quero trocar a grama da minha casa. Mas pô, por que você quer trocar a grama da sua casa, né? Daí a gente vai fazendo esse trabalho de investigação e vê que às vezes na realidade nem precisa trocar a grama, entendeu? Né, porque pô, é só você fazer um controle de pragas, porque tá com muita praga, tá com muito Então assim, é um trabalho muito mais barato, né? Mas que você tá vendo que é o que precisa ser feito, entendeu? Então quando a gente chega lá, né, e passa isso pro cliente, o cliente vê e fala assim, pô, saiu muito mais barato para mim. E a gente, na realidade, né, solucionou esse problema de uma forma simples e que não precisou ter um investimento, às vezes, nem muito alto para isso, entendeu? Dando esse exemplo, mas tem vários outros exemplos, né? E, cara, então, eu acho... criou a satisfação. E criou a satisfação, porque o cliente vê e fala assim, pô, eu fui lá, eu pedi para trocar a grama, né? Porque estava com bastante, né, praga e tudo mais, né? Eu estava tendo algum problema. E eles me propuseram algo que, pô, né, eu nem vou ter um investimento tão, né, tão alto assim, e solucionou o meu problema, né? Então, tipo assim, eu acho que esses pontos, né, isso colocando mais como exemplo, né, não uma parte mais conceitual, né, que eu acho que foi sua pergunta, mas eu acho que isso demonstra que, na realidade, é isso que a gente está buscando, entendeu? Realmente, né, tentar passar a melhor forma, né, para os clientes, a solução melhor o que pro realmente cliente, vai solucionar. O que realmente vai solucionar, entendeu? Do que simplesmente é muito mais fácil. E na realidade, esse caminho é muito mais fácil. Porque ele chega lá e fala assim, pô, eu quero trocar uma grama que tá com praga. Ele já tá querendo fazer isso. Tá, entendeu? Bom, tá aqui. Então tá ok, né? Você vai ser isso aqui, acabou. Acabou e tudo mais. Mas só que a gente fica insistindo bastante isso com os nossos, né, colaboradores, né, com os funcionários, para realmente, né, tipo assim, o pessoal esquecer a questão, né, do valor, esquecer a questão de tudo e tentar, né, solucionar o problema, né, do cliente da melhor forma possível. Isso entendeu? mesmo, acho que o foco hoje, né, a maior moeda é essa, é solucionar o problema. Isso né? aí. E o amor, colocar amor no que faz, né, William? Eu ia falar isso, juntar as duas coisas, né, procurar a solução junto com o amor para tentar resolver o que o cliente precisa, né, que acho que o cliente quando chega ali com alguma demanda é porque ele quer a solução, mas ele quer a solução que seja feita de forma que diminua custo para ele também. Acho que nos dias atuais que a gente vive a gente não está podendo investir por investir. Gastar dinheiro de qualquer forma. É bem isso. Então colocar o amor ali no que a gente está propondo e passar a solução para o cliente. Ótimo, gente. Muito legal. Eu acho que, como eu disse, eu gosto desse papo porque é uma coisa que mexe com a gente, porque é muito parecido com a nossa cultura, né? O que eu falei, independente do tipo de empresa, né? Acho que colocar amor e verdade no que faz é o principal. E eu tinha falado que era para finalizar, mas eu queria finalizar com vocês
deixando o que a gente pode esperar da Mais Verde Paisagismo agora, daqui para frente, com essa junção. Eu acho que vocês que pode esperar uma empresa que está a todo momento se atualizando no mercado, está buscando sempre novidades, sempre para fazer uma entrega de forma diferenciada, tanto para a parte da nossa equipe, do nosso time, quanto para os nossos clientes. Acho que a gente está para inovar mesmo, mostrar que chegamos. Isso aí. Inovação. Não, eu acho que é isso aí. É isso. Acho que realmente é buscar, né, novas, né, novos tipos, né, de produtos, né, produtos novos, né, focar bastante nessa questão da exclusividade aí, né, trabalhar bastante com a verdade. Eu acho que isso, é algo que eu acho que é uma mensagem, é o que a gente sempre, né, quis, né, passar, e é o que a gente vai continuar, né, fazendo aí mesmo, né, com essa fusão aí. Eu acho que só para complementar o que o Léo falou, falar um pouco do nosso time também. Eu acho que é muito importante. Todo o nosso time, ele tá fazendo muito parte desse processo, para tudo isso que a gente vem falando, tá neles para nos ajudar a entregar isso tudo para os nossos clientes. Isso aí. Então, um time muito bem preparado, muito bem educado, nosso time de campo, os nossos vendedores também, são pessoas que estão ali, que têm conhecimento para propor e mostrar a solução para todos os clientes que chegam lá até uma das nossas lojas, e acho que é isso. É isso, a equipe tem que abraçar a causa, né? Ela tem que entender... Tem que estar totalmente alinhada, né? Exatamente, a cultura. Gente, muito legal conversar com vocês. Assim, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, tá? Porque já então agora vai ser um sucesso maior ainda. Isso aí. Continuem contando com a Rede Contábil no que for possível para ajudar nesse processo, tá? Parabéns. E é isso aí, vamos crescer. Isso aí, realmente. Espero que logo venham lojas novas. Isso aí, A gente vai marcar para contar para vocês. Isso aí. E realmente, assim, eu nem imaginava, né? Mas, assim, depois que a gente marcou, né, o podcast e tudo mais, a gente começou, né? Eu, pelo menos, né? O William também, né? Mas é algo que a gente não costuma... E pelo menos eu não costumo fazer, né? Tipo assim, de começar a enxergar e buscar a história, né? Que você, né, foi, né, construindo e tudo mais, e eu nem imaginava, né, tipo assim, pô, o quão gratificante, né, foi, assim, né, é esse processo, entendeu, de você realmente, né, pô, olhar a sua história, ver, né, tipo assim, pô, o que, né, tipo assim, pô, você conseguiu construir. E isso realmente foi algo, assim, bem... A gente vai bem gratificante, né, desse... Assim, pelo fato de vir fazer o podcast, então a gente teve essa reflexão toda. De ter essa reflexão. A gente vai levando as coisas e a gente não para pensar em tudo que a gente já viveu, né? E eu acho que legal que o empresário, ele precisa entender de onde ele veio, porque aquilo ali é a base. Com certeza. E é de onde vem o amor. Esse amor que a gente está falando, você vai resgatar ele lá no começo. Por que você começou a fazer? Né? Então, nos dias difíceis, você volta e você vai também para o futuro. O empresário também precisa entender aonde ele quer chegar. Então, são 2 pontos. A base do passado, não para ficar remoendo, mas para entender, né, de onde você veio. Isso aí. E o propósito, que é o futuro. Isso mas aí conecta. Eu acho legal esse canal de vocês, porque é um momento que a gente tem um respiro para poder relembrar tudo que a gente já passou e a jornada que a gente já percorreu e como que é gratificante, porque é gratificante. E a evolução vem a partir daí. Então, esse respiro, ele é muito importante até para a gente conseguir caminhar e progredir. A gente precisa olhar com carinho para nossa história, né? Muitas das vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba se perdendo disso. E aí, quando a gente para um pouquinho, reflete, pensa, parece que reacende, né? Uma coisa ali como ela disse, da gente lembrar por que a gente começou e trazer aquele amor do começo de volta. Né? Numa correria do dia a dia, você acaba nem parando, né? Tipo assim, você vai fazendo um atrás do outro, as coisas, né? As ações aí, e nem para. Então, assim, pô, igual você vê as conexões que são feitas, né? Igual agora, né? Tipo, comecei a refletir bastante, você vai vendo as conexões que foram feitas, a conexão com o William, o que gerou lá atrás, né? Pô, ter feito, né? Tipo assim, pô, comecei
um curso lá na Volkswagen, né? Que foi, né, na realidade, né, o formário, mas é outra coisa, né? Para falar, né? Mas, assim, e aquilo, né? Abriu um horizonte para você. Conectou com então, outro assim, pô, você momento. começa a ver que... Como tudo vai se como conectando, tudo vai se né? conectando, Então, isso é a nossa bom, história, né? E eu acho que o legal também é que a gente está falando com pessoas que estão ouvindo vocês agora, que estão começando a pensar em empreender, e que às vezes ela pode pensar que, poxa, não está dando certo, eu estou tentando, não está fluindo, mas tudo tem um motivo. Isso aí. Tudo vai te levar a algum lugar. Até Isso as aí. coisas que estão dando errado, Isso aí. um dia vai estar fazendo o que vocês estão fazendo, bom. olhando para o passado e lembrando, se não tivesse dado errado aquele dia, a gente não tinha chegado nesse Isso ponto, aí. a gente não tinha aprendido a fazer dessa forma. Mais eu do que o Léo. Eu fiquei com o sentimento, passei isso pro Léo. Léo, se a gente tivesse feito essa fusão há mais tempo, já era pra gente já tá... Aí o Léo, não, é tudo na hora tudo no certa. tempo Tudo na certo. hora Talvez certa. não tivesse nem dado certo. Isso né? aí. Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? A gente- Até Obrigada, a próxima aí meninas. pra vocês contarem depois a evolução, a expansão, Vamos, tá é bom? isso aí. Obrigada. Obrigada, Tá? meninas. Tchau.